Vamos ficar de pé? Abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Amém? Acharam? Segundo livro do Antigo Testamento. Diz assim, 18:13 em diante. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "Que é que você está fazendo? Porque você só se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde." Moisés lhe respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazido, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e lei de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como deve viver e o que deve fazer. Mas escolha dentre todos os homens, em todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, digno de confiança e inimigo de ganho e desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito." Verso 24, Rafaela. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Verso 24, Pedro. É 24, por ler. Pedro, 24. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Preta. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Flávia. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto lhe disseram. Gabriela. Moisés deu ouvido ao conselho do seu sogro e fez tudo o que lhe disse. A minha versão está assim: Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Pai, obrigado pela palavra da sua boca. Eu tenho a certeza que o teu Espírito é que rege a nossa vida, e nada podemos fazer sem a tua direção. Que o Senhor possa quebrar todas as cadeias do inferno, nos dando entendimento, sabedoria, compreensão da tua vontade. Te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, Preta, foi terça ou foi segunda que a Gabriela chegou com aquela ideia do móvel?
da estante, foi quando? Segunda? Ah, foi um dia desses. Vamos lembrar um dia desses. Foi um dia desses. Olha aqui, gente, presta atenção aqui. Eu vou usar essa ilustração para nós começarmos a mensagem. Gabriela chegou um dia desses, do trabalho, aí chegou assim, mãe, eu queria comprar uma estante, um móvel, um guarda-roupa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque eu quero fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela já chegou com uma decisão pronta. Aí quando ela ouviu o conselho meu e da nega, eu senti que ela não gostou do que nós falamos para ele em relação, olha, prepara isso, faz isso, compra isso, não compra isso. Mas ela, aí, passou o dia, acho que foi no dia seguinte. Até então, a nega começou a conversar com ela algumas coisas sobre a compra, sobre não sei o quê. Aí no outro dia, eu conversando aqui na sala, eu, ela e a nega, eu dei o exemplo dela em relação ao que ela queria fazer e sobre o conselho que nós demos para ela. Aí eu falei assim, Gabi, eu conversando com a Gabi, com a nega aqui na sala, eu falei assim, Gabi, lembra de ontem? Você veio com uma decisão pronta em relação a fazer uma coisa, outra coisa, comprar isso, comprar aquilo, você lembra? Você lembra? Aí eu falei, Gabi, aprenda a ouvir conselhos, mesmo que você não goste do conselho, mas aprenda a ouvir e pensar. Gente, o que a Gabriela passou um dia, ela tem experiências para dizer para outras pessoas que não vale a pena passar o que ela passou e por onde ela passou. E a gente, irmão, nós temos que aprender a ouvir, ainda que a gente não goste de ouvir, mas pensar. Eu vou dizer uma coisa para vocês nessa noite. Eu tenho tido muitas decepções. Muitas decepções. E às vezes eu fico perguntando para Deus se vale a pena fazer o que eu faço, falar o que eu falo. Porque parece que as pessoas... Só pode ser demônio. Demônio ou libertação. Eu queria até me conversar com o Roy. Quando o Rafael ia se casar, eu falei com o Roy, falei para o apóstolo Roy, o Rafael vai se casar, tá com um rapaz, aí o rapaz está na igreja, não sei o quê. O que o senhor me diz? Ele falou assim, o rapaz está na igreja? Acho que está. Então você ore. Ainda que ele falasse que não queria ouvir, ele me fez pensar, me fez orar em cima do que eu estava falando para ele. Eu falei um dia para alguém, falei assim, olha, eu sempre falo para alguém alguma coisa, o problema é que as pessoas ouvem como ouvem, mas não guarda, ou não pensa. E o que me dá mais raiva do conselho que eu dou, a pessoa que não quer ouvir o conselho, é que a gente sabe onde vai chegar a decisão, sem uma direção e sem a oração. O texto que nós lemos aqui fala de um homem que está vindo de uma guerra. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. É capítulos que é uma sequência de um conselho. Êxodo 17. (17, 8), amém? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha, olha um conselho, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Verso 10. Rafaela. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hu, porém, subiram ao alto da colina. Gabi. E acontecia que, quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia, mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Vida minha. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas
tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ele. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Pedrão. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Aí, irmãos, aqui você vê Moisés vindo de uma guerra contra os amalequitas, ele, Josué e aquela turma. Aí chegou na casa de Jetro, que era o seu sogro. Ele já estava cansado da guerra que ele tinha travado anteriormente. E mesmo cansado, o que ele fez? Ele se sentia, no caso, como um instrumento para aconselhar aquele povo. Só que, olha bem como é que é as coisas, irmãos. Existem coisas que eu e a Sheila, eu e a pastora Sheila, ou a minha nega vê nas pessoas, que elas mesmas não percebem. Jetro, ele viu o que Moisés fazia, sabendo que era Deus que usava Moisés, e ele deu um conselho para Moisés. Ele fez Moisés pensar do que ele estava fazendo. Ele poderia se cansar e morrer, e o povo continuar vivendo a vida que vivia. A questão, irmãos, é que a minha maior decepção que eu tenho, que eu fico triste, é que parece que eu estou falando com maluco, com doido, com retardados, com sei lá com o quê. Que a gente aconselha, a gente fala, a gente não, eu até falei uma vez, a gente não quer se meter na vida alheia, a gente não quer ser um intrujão, a gente não quer ser um inconveniente, mas se a gente está em oração, porque eu e a minha nega, a gente anda em oração, a gente não fica distraído com besteira, a gente não fica com bobagem, não, a gente anda em oração, porque esse é o nosso ofício e esse é o nosso chamado. E guarde bem isso. O que vocês estão aprendendo hoje aqui, se você não viver na sua casa, não é problema nosso, é problema de vocês. Porque não falta conselho, não falta direção, não falta testemunho, e ainda assim. Versículo 14, diz assim, 18:14. Quando o seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Porque você se assenta para julgar todo este povo. Todo esse povo, e esse povo espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde. Essa palavra para você pensar nessa noite. Eu falei assim, Gabi, tudo que você fizer, filha, ainda que você não goste do conselho, mas ouça e pense, para você não agir pelo impulso, sem direção e perder a bênção. Porque, irmãos, guarde bem isso. Ninguém ora como devia orar se não estiver na casa de Deus. Ninguém ora. A Bíblia, olha aqui, eu já falei para vocês, vou falar de novo aqui, de novo. Se você não lê Bíblia, você não é crente, é qualquer coisa menos crente. Ler Bíblia não é ler versículos, é ler capítulos, versículos, texto e contexto. A gente leu aqui o texto, Josué 1:7. Medita no livro dessa lei de dia e de noite. Não é quando dá, não é quando lembra, nem quando pode. Não. Tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Para que o seu caminho seja próspero. Presta bem atenção. Josué 1:8. Para que o seu caminho seja próspero. E para tudo que você fizer seja bem sucedido. Vai lá no versículo 7, parte A. Medita no livro desta lei de dia e de noite. Meditar é o que, Pedro? Lê em voz baixa a palavra. A questão é que a gente... olha, irmão, a maior decepção é porque o autossuficiente pensa que sabe tudo. Porque
não sabe nada. Josué, olha aqui, verso 24, Gabriela. Josué? Não, Êxodo 18, 24. Moisés deu ouvidos ao conselho de seu sogro e fez tudo o que lhe disse. Olha aqui, Moisés deu ouvidos, presta atenção. Gente, nós não temos a palavra final em nossas decisões. A teimosia é obra da carne usada pelo diabo. Se você não quer ouvir um conselho, se lasque para lá. Mas se você quer que Deus mude a sua história, peça conselho, fale com alguém. Olha, gente, às vezes nós falamos com as pessoas erradas. Salmo de número 1, vamos ler o Salmo de número 1 de novo, crente. Abra comigo a sua Bíblia aí. Você tem que ler isso aqui todo dia. Lê aí, Gabi. Bem-aventurado aquele que não ama. Não, lê outra versão. Essa versão eu tenho. Tá, pode ler assim, pode ler assim mesmo. Salmo 1, de 1 ao 5. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos Presta atenção, lê de novo. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Peraí, não corre não, devagar. Não anda o segundo, Conselho dos ímpios. é um tão ímpio na igreja. Prossiga. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Para um pouquinho aí, filha, só para meditação. Conselhos de ímpio, roda de escarnecedor e caminho de pecador. Prossiga, filha. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cujas folhagens não murcham. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. A questão, irmão, olha aqui. Bem-aventurados, felizes são a sua casa tem que ser um santuário de adoração. Eu me lembro, gente, é bom quando você entende quem você é e sabe o que você ouve. É muito bom isso. É bom quando você está lendo a Escritura e você para tudo para ler a Escritura, não entendendo, você lê, não entendendo, você lê, não entendendo, você lê, mas você está lendo. A nega orou aqui assim: Deus, nós não entendemos ainda, hoje, mas nós podemos entender. Jesus disse isso. O que eu faço agora, vocês podem não entender, mas depois vocês vão entender. Mas Jesus falou isso para quem ouvia. Jesus falou isso para quem ouvia, não é para aquele que estava escutando. Porque o que mais me irrita, sabe quando é que você não atende o conselho de Deus? Quando você escuta e faz o contrário depois. Porque é assim, se o caminho é esse, eu tenho que andar nele e não procurar atalhos ou desvios e perder o foco e sair da presença. O diabo, ele age de uma forma sutil. Quando você não ora, Pedro, você fica à mercê da sua carne. A sua carne dá ocasião para o diabo fazer o que ele quer, porque você não está na carne. Olha que Moisés era líder de um povo. E quem era Jetro? Um sacerdote em Midian. Quando Moisés veio da guerra, disse os feitos que Deus tinha feito, ele se alegrou com Moisés e ficou observando a Moisés.
Eu chamo o apóstolo Roy para conversar com ele, ele fala o inglês, eu falo o português. Eu mando pelo Google Tradutor, mas ainda assim, ele não consegue entender aquilo que eu falo, mas ele sabe que eu estou procurando ele um conselho para tomar uma direção. Ele pergunta como é que está isso, como é que está o fulano. Ele pergunta pelo Washington, como é que está o Washington. Porque ele sabe, e às vezes, irmãos, nem sempre o que você vai ouvir será do seu agrado a princípio, mas será para você já ter um ponto de partida e entender onde você pode chegar. O que mais me irrita é que a pessoa fala assim: foi usado por Deus, Deus te usou. Aí Deus usa o vaso para um Zé Mané. Em vez do Zé Mané abraçar aquela palavra que recebeu e permanecer, não! Daqui a pouquinho vem um ladrão da semente e rouba. Porque uma coisa que eu detesto é quem concorda com tudo e não fala nada. Tinha uma pessoa que congregava com a gente que falava assim: eu sei, eu não sei. Isso me irritava. Por quê? Quem sabe não faz o que faz, deixa de fazer. Quem sabe para de fazer o que está. Porque, irmãos, se eu faço algo, não dá certo, eu paro. Mas com que você continue fazendo o que você não sabe fazer? Aí você continua fazendo, daqui a pouquinho vem a decepção para você. Porque Deus falou, Deus está falando. E quem é que está ouvindo? Jetro deu para Moisés a coordenada. Olha, se você continuar assim, tu vai se cansar e não vai ajudar o povo. Então pega de 100, de 50, de 10, distribui para que todos possam ouvir, ficar satisfeito, você não se cansar. Moisés era líder. Mesmo sendo líder, ele sujeitou a um conselheiro. Nem sempre que você vai ouvir da minha boca vai ser do seu agrado, mas tem que fazer pensar onde você pode chegar se continuar como você está. Às vezes a vontade de mandar você se lascar para lá. Essa é a vontade. Se danar para lá. Porque a gente aconselha como um pai, não como um chefe. Daqui a palavra. E Jetro falou com a voz dura: o que é que você está fazendo? Aí Moisés, boca aberta: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Verso 15. Toda vez que alguém vem, tem uma questão para mim, essa me é trazida, eu decido entre as partes, ensino-lhes o decreto da lei de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, verso 17. Olha bem. Lê a tua versão, Pedro, 17. Êxodo 18, 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Olha aqui. Jetro teve uma visão de que se Moisés continuasse como estava, ele ia se lascar. Moisés, ele era uma autoridade e um líder, mas se sujeitou a um conselho de um sacerdote. Aí você pode pensar nessa noite. Gente, eu já falei para você, vou falar de novo. Prosperidade não é ter coisas. Prosperidade é serviço. Eu sirvo, eu sou próspero. E ser próspero não é ter coisas, é ser obediente aos conselhos do Senhor. Aleluia. E o conselho do Senhor para nós não é pesado. Abra sua Bíblia em Salmo 27. Já estamos terminando. Salmo 27.
Aleluia. Amém? Leitura responsiva do 1. Salmo 7. Leitura do verso 1 ao verso 7. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedro, Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. para aí. Irmão, presta atenção. O Maza sempre teve uma direção na escritura, na oração, no propósito. Até falei com o Washington esses dias, falei, Washington, o Maza realmente é uma igreja que você viveu, ouviu, talvez aprendeu, talvez não está vivendo. Irmãos, eu sempre ensinei Mateus, capítulo 6, verso 33. Leia aí, Pedro. Mateus, Novo Testamento. Vai para Malaquias e acha Mateus. 6,36. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para aí. O Maza no Padre Miguel tinha alguns irmãos que infelizmente ela deixa a vida me levar. E às vezes eu brigo muito com a nega aqui em casa, porque a minha prioridade não é eu e nem as minhas coisas. A minha prioridade tem que ser o Senhor. Eu vou repetir. A minha prioridade não tem que ser as coisas e eu, mas o Senhor. Tem coisas na nossa vida, infelizmente, eu ensino aquilo que eu creio, mas quem está ouvindo aquilo que eu estou ensinando não entende aquilo que eu estou falando. Porque se entendesse, gente, eu já falei para vocês que eu posso ser um Zé Porquê, mas eu estou na presença de Deus. Eu posso ser um limitado, mas estou na presença de Deus. Aonde eu vou, eu coloco. Ontem eu fui lá no BH, passei no caixa, aí tinha uma moça lá, a atendente. Tinha um crente na frente, com a esposa, parecia da Assembleia de Deus. Ele passando lá os negócios dele, eu ia passar logo a seguir. Quando ele estava passando no caixa, aí eu comecei ali na ponta, falar assim, menina, Jesus tem um plano na sua vida. E ela passando lá, a mercadoria do casal crente na frente. Aí eu falei assim, olha, isso aqui não é pra você. Aí ela passando assim, ela ficou assim, ela passando e ela ficou assim pra mim, ó. E eu falei, isso não é pra você. Eu tenho um plano na sua vida. E ela, e os clientes na frente passando lá a mercadoria. Aí eu falei assim, ó, daqui até o final desse ano, Deus vai te arrancar desse lugar, porque o que ele tem para a tua vida não é isso aqui. Isso aqui para você é somente um refrigério. E a pessoa fica vermelha, a bochecha, e passando lá a mercadoria do crente na frente. Eu falei assim, qual o teu nome, garota? Eu vou te passar as minhas coisas. E ela falou o nome dela, você esqueceu o nome da menina. Falei, você vai a alguma igreja? Tu é desviado, né, filha? Ela, eu vou. Falei, tá, você está aqui para ajudar
Um livramento para você sair daqui para algo melhor. Bochecha vermelha. Aí os crentes que estavam na frente, que passou depois que tinha que passar, falei assim, não, meu irmão. Ele, glória a Deus, né, varão? Um casal de crente na minha frente. Aquela menina, se morresse ontem, aquele casal ia prestar conta. Sabe por quê? Porque ainda que está passando mercadoria, aonde eu estou, Jesus está. Aonde eu estou, Jesus está. Sempre quando eu vou lá no BH, lança semente a alguém. A nega sabe disso. Chega no norte, se não onde for, estou no açougue, estou olhando, pum, vou lá e libero a palavra. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando aquilo que na minha prática é uma prática. Eu não fico distraído com besteira. E não sou nenhum anormal. Só que eu procuro conhecer a Deus, ouvir os seus conselhos e viver a sua verdade. Vamos aprender com Moisés, gente, a ouvir, ainda que não nos agrade o que estamos ouvindo. Deus tem suas formas de falar. Cabe você ouvir e colocar em prática. Para fechar a conta. Se não vier no ceia domingo passado, ou retrasado, sei lá. Para você pode ser normal. Só que para Deus não é normal. A ceia não é quando eu estou disposto, quando eu estou bem. Não, a ceia é mandamento. Ceia e batismo. Se eu estou bem, eu tenho que cear. Se eu não estou bem, é que eu tenho que cear mesmo. Porque naquele dia que a gente despreza, que é um desprezo, não vem, acabou e fica por isso mesmo, isso é desprezo, é desprezar as coisas sagradas. É batismo e ceia. São dois quesitos que o crente tem que participar. E Jesus falou bem claro isso. Quem não come do pão, não bebe do cálice, não tem parte com ele. A ceia não é quando eu quero, não é quando eu estou bem, não. Eu tenho que cear porque eu tenho que me fortalecer na minha vida espiritual. Aí entra aquela questão. Aí entra o eu, né? Não porque eu. Deus não quer saber do teu eu. Ele conhece o teu eu. Ele sabe quem é você. E sabe o que você faz. Com Deus não tem desculpa. Aí eu pergunto a vocês dois. Naquele dia, Jesus voltasse. Calma. Se naquele dia Jesus voltasse, qual seria a desculpa de você? Aí a Ney quer dizer assim, não, você quer empurrar, não, tem que ler a palavra. Por quê? Porque quem não lê a palavra, olha bem a colocação, quem não lê a palavra se engasga com ela e morre sem ela. Eu vou repetir, quem não ouve a palavra se engasga com ela e morre sem ela. Moisés ouviu o que não queria, mas ouviu e fez, e olha o resultado. O que mais me irrita são os argumentos vazios. Argumentos vazios. Nós somos tricotomitas, corpo, alma e espírito. O pão e o cálice é a renovação de votos, é a Eucaristia. Se eu não participo, tem que tomar cuidado. É a Bíblia que diz, né, o que estou falando. Aí vem um argumento. Não, porque é um caçamba, não existe isso. Se fosse em outra igreja, ia ficar no banco. Hoje não, vai ficar no banco. Porque se eu faço parte de alguma coisa na igreja e eu me sinto assim, um assado, tem uma coisa errada comigo, não é com Deus, é comigo. Porque com Deus não há erro. Se eu não venho para um culto, que não tem na semana culto,
falta um culto porque eu não quero ir, está endemoniado. Está na carne. Ah, não existe, não, gente, nem um maluco. Está escrito, o maluco não erra o caminho. Nem o louco errará o caminho. Deus não é psicólogo. Deus não é psiquiatra. Deus não fala com maluco. Que Deus tenha misericórdia de nós.